Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está do outro lado da telinha acompanhando o canal O Mundo da História, que afirmavam que o rei ele era uma autoridade divina e assim começa o presidencialismo que eu falei para vocês que também fez parte do governo inglês nesse momento. Então, o primeiro presidente é Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, como presidente, ele vai ter várias medidas. Uma das medidas, primeiramente, era confiscar terras dos seus opositores, não é? E também daqueles anglicanos, passando com maior facilidade para os puritanos e aqueles que o apoiaram. O incrível é que cada vez mais que o tempo ia passando, Oliver Cromwell ia ficando parecido com os reis que ele lutou contra todos. Após essa batalha, ele vai criar uma lei que se chama o Ato de Navegação. Grava bem esse nome aí, que é bem importante você entender o que era o Ato de Navegação. O Ato de Navegação era uma lei que só permitia que navios ingleses navegassem pelos mares ingleses, ou seja, passou, era confiscado, não era mais nem pirataria agora era preso e a mercadoria teria que ficar com a Inglaterra. Então, com isso, ele feriu o orgulho de quem? Da Holanda, que era uma das maiores potências naval. Inclusive, tinha terras, tinha possessões aqui no Brasil, tendo em vista que ela já tinha, em outro momento, décadas anteriores, invadido o Brasil. Então, Oliver Cromwell fere o orgulho dos holandeses e, com isso, trava uma guerra com os holandeses. Essa guerra que foi de 1651, retificando, 1651 a 1654. Coincidentemente, essa guerra é no mesmo período que o Brasil está se libertando da Holanda. Aí a imagem que você vê é a Batalha dos Guararapes, né? É a que o Brasil estava travando aqui com os holandeses. Como da Holanda não chegava reforço, porque ela estava envolvida lá com Oliver Cromwell, a Holanda vai perder do Brasil e a Holanda vai perder contra a Inglaterra. Através desse processo que a Inglaterra passa, que até beneficia o Brasil, a gente vê agora a Inglaterra sendo a detentora dos mares. Então ela desbanca a Holanda nesse momento. Oliver Cromwell agora torna seu cargo hereditário, ou seja, passando de pai para filho, e vitalício. Quando ele morresse, só poderia ser sucedido quando ele morresse. Então, como Oliver Cromwell vem a falecer, venha agora a presidência o seu filho, Ricardo Cromwell. Com a morte de Oliver Cromwell, assume o trono agora seu filho Ricardo Cromwell. E no governo, o seu filho Ricardo Cromwell enfrentou fortes oposições de grupos políticos e religiosos, surgidos durante a Revolução Puritana. A gente pode falar em destaque dois desses grupos, que são os niveladores e os cavadores. Engraçado é que os niveladores, o nome niveladores vem de levares, foi dado por seus adversários. Diziam que eles queriam nivelar todo mundo, todos os homens por debaixo, ou seja, tirar os bens dos ricos para que todos fossem pobres iguais. Já os cavadores, ou divers, isto é, cavadores, receberam esse nome porque durante um ato de protesto começaram a capinar as terras públicas, né? Vou falar um pouquinho o que defendiam os niveladores. Os niveladores, eles defendiam que Oliver Cromwell deveria dissolver a Câmara dos Lordes, ou seja, acabar com os representantes da alta burguesia, da nobreza, né? Todo o poder teria que ser passado para a Câmara dos Comuns. Eles queriam também que o direito do voto a todos os homens e a liberdade de cada um seguir a religião que quisesse. O fim do dízimo cobrado pela Igreja Anglicana e dos monopólios comerciais. E o direito à propriedade privada e à proteção à pequena propriedade. Já os cavadores, por sua vez, eles queriam uma reforma mais radical, né? Ele queria que confiscasse todas as terras da igreja e de quem fosse grande proprietário.
e a entregar aos pobres. Tinha que entregar aos pobres. Isso é os escavadores pressionando Ricardo Cromwell. Como ele não seguiu essas ideias, o parlamento começou a ficar contra ele. Ou seja, uma hora bota, uma hora quer tirar. Então, como tirar ele? Vamos restaurar a monarquia. E é aí que eles vão pensar no filho do rei decapitado, não é? Ou seja, o que seria agora Carlos II. Carlos II chega ao poder através do parlamento, que destitui Ricardo Cromwell da presidência. Então, nesse momento, a Inglaterra volta a ser monarquista. Como monarquista que era, ele desejava resgatar todo o poder absolutista que seu pai tinha, Carlos I, o rei decapitado. Entretanto, ele já começa desagradando quem colocou ele no seu governo. Com a morte de Carlos II, assume o poder o seu irmão, Jaime II, que também é tão autoritário como ele, desagradando mais ainda o parlamento, que para e pensa: caramba, acho que estamos cometendo o mesmo erro do passado. Pior ainda, Jaime II vai recorrer ao rei mais poderoso da Inglaterra, pedindo apoio. É o rei Luís XIV da França. Com isso, é o momento do parlamento agora ter uma nova solução para que a Inglaterra não volte a ser como ela foi no tempo de Jaime I e de Carlos II. Então, eles ameaçam agora invadir a sede do reino para tirar o rei Jaime II, que com medo de ser decapitado como seus ancestrais, foge, deixando o trono vago, que vai ser ocupado pelo seu genro, ou seja, o pai da sua filha, que era rei na Holanda. Olha que ironia, um holandês agora vai ocupar o governo inglês. Esse holandês nada mais é que Guilherme de Orange. Guilherme de Orange chega com toda a moral na Inglaterra. Sendo um estrangeiro, para ele era muito bom governar uma outra nação, mostrando o prestígio que ele tinha. Só que chegando lá, o parlamento surpreende Guilherme de Orange, dizendo para ele que ele ia ser o rei da Inglaterra, só que ia ter limites, ou seja, já tinha uma lei esperando por ele, que era o direito do Bill of Rights, ou seja, você vai governar, mas não vai mandar. Você vai ter que respeitar as leis do parlamento. Você só toma algum ato se o parlamento conceder. Então, dentro desse entreposto, para ele governar um país a mais já era lucro, ele vai aceitar. Então, com isso, a gente tem a Revolução Gloriosa, aquela que não teve derramamento de sangue na Inglaterra. Então, o rei agora governa, mas não manda. Então, até os tempos de hoje, essa lei ainda é vigente. A soma de tudo isso que aconteceu na Inglaterra foi favorável aos comerciantes, aqueles que a gente vinha falando, que estavam trabalhando em manufatura, em criação de lã, de ovelha. O enriquecimento dessas pessoas proporcionou que elas cada vez mais tivessem ideia para aumentar seu lucro. Então os fazendeiros daquela época começaram a incentivar as pessoas a pesquisar, ter invenções novas, para que surgisse um meio de aumentar a sua produtividade. E com isso vão aparecer as primeiras máquinas. E com isso começa a surgir as primeiras invenções que vão dar origem a um processo revolucionário chamado de Revolução Industrial. Vamos começar na era das máquinas. Entretanto, todavia, lembrem, as primeiras máquinas não eram mecânicas, e sim ainda de madeira, não eram metálicas. Mecânicas sim, porque substituía a mão, não é? Que anteriormente o processo era manufaturado através da mão, né? E agora vai ser maquinofaturado. Mesmo que as primeiras máquinas elas não sejam de metais, mas elas também não eram mais exercidas com a mão. Então a gente está chegando em um processo que culminou numa revolução
Então você aí que acompanhou todas as explicações, você viu como o comecinho do século XVI chegou trazendo grandes mudanças com essas atitudes desse rei, e vai culminar aí num processo chamado de Revolução Industrial, que a gente vai ter continuidade no vídeo da Revolução Industrial. Então fique atento a todas essas dicas aí e tenham boas ampliações dos seus estudos. Se gostou aí, dá um like, se inscreve, compartilha, tá? E até a próxima aula.